vergonha na cara. No capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim: é sabido que entre vós um tipo de pecado que nem entre os ímpios tem nome. Vou deixar você degustar a palavra. É sabido que há entre vocês crentes que praticam um tipo de pecado tão horrível que não tem nome o pecado. E aí Paulo diz: é sabido que há entre vocês um moço que dormiu com a mulher do seu pai. Já leram isso, senhores? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Pastor, mas calma aí, o filho dormir com a mãe não é incesto? Sim, mas ele não é filho dela. O pai era divorciado ou viúvo. O pai casou com uma mulher possivelmente mais nova. O pai ia trabalhar, o menino levava a mulher do pai dele para a cama. Detalhe, todo mundo sabia. Pior, ninguém tomava providência, ninguém repreendia, ninguém chamava atenção. Eu fui estudar os livros de história, não se escandaliza, tá? Sabe o que diz o livro de história? Que o menino era filho de um crente rico, cujo dízimo era muito alto. E como o dízimo era alto, tinham medo de chamar a atenção do pai, com medo do pai sair da igreja e levar o dízimo. E por causa disso, mantinham o menino lá dentro da igreja, cometendo os piores pecados do mundo. Só olhavam para a organização, só queriam ver a igreja cheia, a igreja com nome na cidade. Olha aí, olha aí. Esqueceram que igreja não é teatro. Glória! Onde você aplaude quando gosta, vai quando não gosta. Esqueceram que igreja não é como cinema, onde você escolhe o que quer assistir, com direito a assistir, comendo pipoca e tomando guaraná. Esqueceram que a igreja é o corpo de Jesus Cristo. E se há um órgão do corpo doendo ou doente, todo o corpo adoece. E quando todo o corpo começa a adoecer com uma doença como esta, que vai apodrecendo tudo, a carniça, o mau cheiro que exala um membro podre, afasta a pombinha do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele desceu em forma corpórea de uma, por que não uma águia? Os crentes têm a tendência de adorar a águia. Você chega nos gabinetes pastorais, tem lá a imagem de uma águia. Eu já vi pastores com anel de águia, tem livro de águia, tem pregação sobre o crente águia, tudo é águia. O povo ama a águia, por quê? Porque ela é símbolo de vitória, ela é a rainha dos céus, ela voa, ela enxerga 3 quilômetros lá de cima para cá, ela é certeira, ela é isso e aquilo. Pois bem, se a águia é tão linda, por que o Espírito Santo não desceu sobre Jesus em forma de uma águia? Pergunte para mim, por que não, pastor? Porque a águia é uma ave de rapina. Ela mata, se for preciso, ela come uma carne em estado de putrefação. Se for preciso, ela assassina. E ela come carne, ossos. E ela tem dentro do estômago dela um suco gástrico chamado fel, que quando a carne podre, com as larvas, os bigatos e os ossos caem lá dentro, o suco gástrico derrete tudo aquilo. A pombinha é a única ave que não tem fel no estômago. Você nunca vai ver uma pombinha ciscar carniça. Você nunca vai ver uma pombinha matar. Por isso é o símbolo da paz. Por isso é símbolo do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que quando desce sobre nós traz os dons, não é o que Paulo ensinou à própria igreja de Coríntios no capítulo 11 e 12? A um pelo Espírito é dado o dom da profecia, a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom de variedade de línguas, a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom de interpretar as línguas, a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom da fé, a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom de operação de maravilhas, a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom de profecias. Não é isso que diz a Bíblia? Quem é que dá os dons? O Espírito. Quem é que dá os dons?
Quando foi que os crentes foram batizados com o Espírito Santo? Em Atos 2. Não foi quando o Espírito Santo desceu? Por que o Espírito Santo desceu sobre aqueles quase 120? Porque eles estavam em santidade, em oração há 10 dias, em purificação, aguardando ele chegar. Na igreja de Corinto o Espírito Santo não descia mais, porque estavam apodrecendo. O mau cheiro afastava a pombinha, que dava voos rasantes tentando encontrar um lugar para pousar, mas não conseguia pousar. E quando o Espírito Santo não pousa, não há dons. E sem profecia, o povo se corrompe. E sem os dons, a igreja se torna só um mero ajuntamento de pessoas que acham que vão morar no céu, porque carregam a Bíblia debaixo do braço como se fosse um desodorante, porque tem um nome escrito numa carteirinha de membro, porque estão na igreja desde a época de Noé. Alguns não são tão velhos, não viram Noé, mas pisaram no barro que sobrou do dilúvio na terra, e acham que isso dá a eles o direito de ir para o céu. E com o passar do tempo esquecem que isso aqui é um lugar de misericórdia. Aleluia! E não uma reunião de super santos que sobem um monte, descem um monte, oram, jejuam e fazem coisas mais. Do que adianta fazer todo este movimento, se quando as águas se movimentam, ninguém consegue chegar a elas? Eu quero que você tente lembrar aí a última vez que você viu alguém interpretar línguas estranhas no culto. Tente lembrar aí. Tem gente que eu estou falando que a pessoa nem sabe o que é isso. Estamos parecendo aquele texto de Paulo chegando em Atos capítulo 19, lá em Éfeso, encontrando 12 crentes, dando a eles a paz do Senhor e tudo, e perguntando para eles: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nunca nem ouvimos falar que existe tal Espírito. E Paulo pergunta: vocês são batizados no quê? Nas águas. E Paulo diz: agora eu entendi porque Éfeso é uma terra de demônios, porque Éfeso é uma terra de idolatria, porque Éfeso tem centros de feitiçaria, porque tem uma igreja na cidade, tem uma igreja onde os crentes são crentes batizados nas águas, mas não conhecem o Espírito Santo. Como não conhecem o Espírito Santo, nunca serão caminhantes de dois mundos. Eu disse o quê? Caminhantes de dois? Pergunte o que é isso, pastor? Crentes da velha guarda, que com um pé pisavam na terra e com o outro pisavam nas regiões celestiais. Crentes de quando eu me converti, só tinham 2 dentes na boca, era analfa de pai, beta de mãe, mas quando dobravam o joelho no chão, o céu se abria. E Jesus batizava com o Espírito Santo, a gente cantando o hino 15 da harpa cristã. Nós não tínhamos essas belas melodias, nós não tínhamos esses belos instrumentos, nós não tínhamos cantores poderosos, nem artistas gospel. Nós só tínhamos a Bíblia e Jesus, e era o suficiente. O bebum entrava bebum, saía liberto. A pessoa entrava endemoniada, o demônio se manifestava, a pessoa saía liberta. A pessoa entrava com um problema, era revelado no culto e saía liberto. Hoje, para libertar uma pessoa, primeiro nós temos que arrumar alguém que tem o tal dom da libertação. Aí temos que marcar um culto especial para a libertação. Para que alguém receba o batismo com o Espírito Santo, é preciso fazer uma campanha e um culto especial para receber o batismo com o Espírito Santo. Tem alguma coisa errada. O que foi que aconteceu? 2 coisas: ou era tudo mentira, ou a gente vivia no mundo de fantasia, era tudo coisa da nossa cabeça, ou nós nos afastamos demais da verdade. E ao nos afastarmos da verdade, tivemos que reinventar o culto. E aí inventamos cultos diferentes. Tivemos que trazer para o nosso meio as palmas.
Não que seja pecado, está escrito na Bíblia, louvar o Senhor com palmas, mas os crentes de 30 anos para baixo vão se lembrar que na época da nossa conversão ninguém batia palma. Adaptamos. Tivemos que adaptar os louvores, tivemos que adaptar as danças, tivemos que começar a copiar o mundo. Antigamente o mundo queria ser como nós, agora os nossos filhos querem ser como o mundo. Tivemos que transformar a igreja num evangelho mais light. Inclusive a geração mais nova não quer ouvir pregadores, quer ouvir coaches. Não quer ouvir um pregador no púlpito esbravejando e gritando, dizendo, não precisa disso. Querem ouvir pregadores sentadinhos numa poltrona com a perninha cruzada, com a mãozinha aqui, dizendo assim: não importa o que você fez no verão passado. Aleluia! Eita Deus! Jesus te ama, você é lindinho demais. Você é uma coisinha gostosinha, fofinha. E aí quando alguém começa a apertar, a pessoa diz, ei, isso é religioso demais. Ah, Jesus de Nazaré. Não há mais barulho nas igrejas. Aí você vai perguntar às pessoas, não, nós somos neopentecostais. O neopentecostal é aquela coisinha meio esquisita. Eles têm meio barulho. Eles também dão glória a Deus, mas a glória a Deus deles é assim, então só vai glórias a Deus. A pessoa diz, não, pastor, nosso culto é emocionante, a gente chora tanto, com todo respeito. A mesma pessoa que chora lá, chora em casa quando escuta o Gustavo Lima cantar, sou homem de família. É sério. As mesmas pessoas que choram lá, aquelas lagriminhas de crocodilo, choram em casa assistindo o filme do Titanic, quando o Leonardo DiCaprio está afundando nas águas geladas do Ártico, e ele fica com aquela boquinha roxa dizendo, adeus, Rose. E ele solta da madeira. Até hoje eu nunca entendi porque que ele não subiu naquela madeira. Cabia ele, a Rose, mais 3. A Rose ficou sozinha, ele se jogou nas águas. Isso é uma outra história para um outro dia. Então não é mera emoção. A pessoa vem, ela chora, pula igual um cabrito, inclusive. Pula, faz de tudo. Sai do culto, vai para o motel. Sai do culto e vai para os seus pecadinhos de estimação. Sai de um cultaço, não, eu recebi, eu caí, nossa, eu fui impactado. Corre para o banheiro com seu celular, carregado de coisas que só Jesus vai ter piedade. E aí vem para a igreja. Espero que o pregador tenha na mão uma varinha de condão, que ele bate 3 vezes e diz, abracadabra, e o céu cai sobre o povo. Eita Deus! Meu Deus! Uia. O evangelho não é uma mágica. Beto, mais baixinho o seu teclado, está me incomodando. O evangelho não é uma mágica. O evangelho é transformação de vida. O evangelho é renúncia. O evangelho é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O evangelho verdadeiro, ele é carregado de sinais, prodígios e maravilhas. Porque sem os sinais, os prodígios e as maravilhas, o mundo olha para nós e pensa que nós somos iguais a ele. Uma reunião sem manifestação divina é a mesma coisa que uma reunião do Lions Club, do Rotary Club, uma reunião da maçonaria. Que diferença tem as nossas reuniões com a deles? Só porque alguém lê a Bíblia? As pessoas leem a Bíblia em tudo quanto é lugar agora, inclusive leem a Bíblia soltando palavrões no púlpito, pregando, falando palavrões. E alguém vai me dizer que isso é modernidade? Isso não é modernidade, isso é deterioração. Estamos nos perdendo. Como está a igreja de Corinto? E o rapaz diz, está tudo ruim. E Paulo então pega uma caneta e começa a escrever a primeira carta dele. 20 anos depois da igreja estar construída. 20 anos só e acabou tudo. Só tinha estrutura. 20 anos depois, ninguém mais tinha poder, nem unção, nem mais nada. Aí Paulo começa a escrever. A primeira carta de Corinto é chamada de carta de memórias. Paulo está tentando revigorar a memória do povo. Está tentando trazer de volta a essência. E aí ele passa uma temporada falando só sobre o Espírito Santo. No capítulo 11, Paulo vai falar do culto, porque até o culto
A igreja de Corinto tinha se perdido, mais ou menos como a nossa. Não existe nada mais bagunçado do que um culto pentecostal. E não é pelo barulho e pela unção, é que os crentes não têm respeito com o ambiente. Não tem respeito. Uma missa é mais sacra do que um culto evangélico. Vai numa missa, tenta lembrar de criança correndo na hora da missa. Tenta lembrar alguém, um diácono lá levando um copo d'água para o padre. Tenta lembrar alguém indo no banheiro na missa. Aliás, até hoje eu não sei se a igreja católica tem banheiro. E eu fui coroinha. Nunca fui no banheiro na igreja. Mas o tal do crente é uma benção. E ao invés de ele ir no banheiro antes do culto começar, ou depois do culto terminar, não. Faz questão de ir no meio do culto. E a criatura não vai sozinha. Ela precisa de testemunhas para ver a obra de arte que ela está fazendo lá dentro. E aí as pessoas ficam desfilando pela igreja como se fosse a casa da mãe Joana. Não há temor, não há reverência. E aí as pessoas perguntam: por que será que Deus não fala? Não é que Deus não fala, é que na hora que Deus estava falando com você, alguém cruzou o seu caminho, levantou na sua frente, o telefone da pessoa foi ligado bem naquela hora. Se não houver um resgate da santidade, se não houver um resgate da verdadeira homilia, nós não veremos o avivamento que estamos sonhando. É uma construção de coisas. Quando entramos na casa do Senhor, devemos guardar os nossos pés, porque o lugar é uma terra santa. Ninguém mais começa o culto orando. As pessoas chegam, sentam na cadeira e ficam olhando para o celular, assistindo TikTok, esperando o culto começar. Tenta orar numa igreja antes do culto começar, vê se você consegue. Tenta. Dia desse eu estava num púlpito, eu sentei aqui, ajoelhei e comecei a orar. Um homem de cá, outro de lá, devia ser presbítero, evangelista. Um começou a vender o carro para o outro, e eu tentando orar, porque eu ia pregar. Eu parei a oração e falei: irmão, se ele não comprar o carro, eu compro, mas vamos orar. É sério. Nossos cultos de antigamente, a gente começava com pelo menos meia hora de oração. A gente tinha vergonha de chegar no culto 5 minutos antes das 7, ou depois das 7, e o culto era 7h30. A gente chegar às 7h05 era um problema. A igreja estava lotada, todo mundo de joelho dobrado, gente chorando, falando em línguas. Aí o crente tem um lugarzinho dele, a gente tinha que sair pulando os irmãos, e o medo de escorar em alguém ou encostar em alguém que estava chorando, falando em línguas. A gente olhava para o banco na hora de orar, o banco já estava tudo molhado, ou de lágrima ou de cuspe. Mas a gente não tinha nojinho, não. A gente pegava o palitozinho assim, passava o braço e entrava numa quinta marcha e orar também. Lá na igrejinha onde eu congregava junto com mais 2 meninos. Nós éramos chamados de trio parada dura. Quando a gente chegava na igreja, a gente disputava para ver quem orava mais alto. E se fosse só orar também, a gente orava e dava murro no banco. O banco sofria com a gente. Deus, pá, no banco. E eu me lembro que um dia eu cheguei atrasado, uma vergonha, mas meu lugarzinho estava lá, e me ajoelhei, me ajeitei. O de cá estava orando, o de cá também. Eu já engatei uma quinta marcha, comecei a orar. Olhei para o meu reloginho, 7h05, falei: tem que recuperar esses 5 minutos, né? Orando. Quando deu 7h28, eu olhei para trás assim para ver quem é que estava no púlpito, e eu vi o pezinho do meu pastor. Meu pastor era um pastor baiano. Tem baiano aqui? Tem algum baiano aqui? Não acredito. É a primeira vez que eu não encontro um baiano. Roberto, registra essa data, por favor. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão. Tinha 1.200 pessoas com o olhinho rasgado na minha frente. E eu perguntei: tem algum baiano aqui? Levantou um, de olho rasgado. Mas você é baiano como? Ele falou: eu sou Sansei, Nisei, não sei, um trem desse. Meu pastor era um baiano sem pescoço. Tem 2 tipos de baiano: com pescoço e sem. O baiano sem pescoço é aquele que a cabeça dele é colada. Pense numa criatura brava. Mas ele era um homem santo. Os presbíteros da igreja, Miguel, quando ia começar o culto, um pegava o sininho e falava: amém, 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 vamos orar, o culto vai começar. Tinha um que chegava e batia a palma.
Amém, amém. Quieta. Vamos orar. Não vou ficar em pé para orar, começar o culto. Mas meu pastor, embora fosse bruto, era um homem sensível. Ele começava o culto dele cantando. E ele cantava um louvor que toda vez que eu lembro me dá vontade de chorar. Ele cantava assim: em fervente oração, eis o meu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Cadê o coral? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Canta, igreja.